o nosso curso. A gente está vendo a questão do satanismo. E a gente viu muita coisa na aula passada, doutrinal, né? Deles. Muitos elementos assim, daquilo que eles acreditam, como que eles agem e tal e coisa. Agora é uma parênteses para a gente entender a simbólica. Porque assim, se eu vim aqui e ficar falando todas as coisas que, estão influenciadas pelo demônio, não tem fim isso, gente. É preciso que vocês saibam identificar, sem neurose, sem ficar vendo coisa onde não tem, mas sem ter certas coisas que são pistas que você, por exemplo, na hora que está assistindo um filme, na hora que vê uma música, vê uma propaganda, já identifica aquilo que o padre falava. Tem coisas que já são explícitas, mas tem coisa que é assim bem sutil, mas que já falam de uma revolta, contra a verdade, o belo, a bondade, enfim. Por isso essa aula sim é uma aula sobre a subversão dos símbolos, da simbólica, tá bom? Para a partir disso, depois você aprofundando, você vendo, você já começa, de repente você está assistindo um filme, sabe aqueles filmes que você põe assim, só para desligar o HD? De repente você vê opa, peraí, tem um negócio esquisito aqui. Desse negócio esquisito você já vê que o enredo todo já está falando algo contrário a Deus, sabe? Então é essa a aula de hoje. Para isso, primeiro a gente precisa ver como que se estabelece um símbolo bom. A primeira coisa é esse estudo que um cara fez, que chama Joseph Campbell. Ele tem vários livros, ele é sociólogo, ele não é religioso, não é católico, mas ele tem vários livros, e um livro dele chama O Herói de Mil Faces. Nesse livro, ele identificou, a tese dele, ele identificou desde o começo lá com, você sabe que as primeiras histórias assim, de herói é com Homero, na Odisseia, na Ilíada, desde o começo, passando por Jesus, pela vida dos santos, histórias, por exemplo, de filme, história de livro, o negócio que ele colocou como a jornada do herói. Quando a gente se vê assim, feliz, por exemplo, de assistir um filme, quando esse filme traça essa jornada do herói, faz o caminho da jornada do herói, e aí a hora que termina você fala, nossa, que filme legal. De alguma forma tem no nosso coração esse desejo da simbólica, mas um desejo ordenado das coisas. Quando, por exemplo, se coloca um roteiro de filme, ele pode atingir esses passos aí da jornada do herói, mas como recurso de roteiro, ele usar, por exemplo, de passado, de memória, de sonho, entende? Então não é que a coisa é cronológica assim, mas por vezes é. De qualquer forma, esses passos, quando você identifica esses passos, mesmo que você não saiba, você pega e fala assim, nossa, esse filme foi legal, essa caminhada foi legal, porque teve uma jornada do herói, que de alguma forma está no nosso coração. No fundo, aquilo da primeira aula desse ano, o desejo da verdade, o desejo da felicidade, e assim, o desejo do fim último nosso, tem que ter um sentido a nossa vida. Se você pega os filmes hoje, eles quebraram isso aqui, eles não querem seguir isso, porque eles não querem saber estabelecer heróis, a não ser se for em favor da pauta, da agenda feminista, agenda gay, entende? Mesmo assim, eles evitam pôr certas coisas nesses filmes. E é por isso que muitos desses filmes agora, eles não dão bilheteria, porque não atrai daí. Fica algo fácil, algo mastigável.
A gente vai ver. Então, Campbell escreveu esse livro que chama O Herói de Mil Faces. Ele identificou que num roteiro bom, num livro bom, tem que ter essa estrutura os 12 passos da jornada do herói. Então vamos ver. Número 1, o status quo, o cotidiano. Então começa o filme, começa a mostrar o cotidiano de uma pessoa, de uma família. Pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Você vê lá, tá lá os carinha no condado, mostra eles no condado, aquela coisa toda. Mostra lá um aluno, mostra o dia a dia dele. O dia dele, até aquele momento, tá calmo. Mas ele é assim, imaturo. Tá calmo, não tem desafio, e aquilo se torna meio que uma zona de conforto. Passado um momento do filme, veja que está ali na bolinha, zona de conforto e mundo desconhecido, né? Um chamado para a aventura, ou seja, alguém vai chegar com uma notícia que estão precisando dele, ou precisa da ajuda daquela pessoa, ou precisa que ele vença um dragão, vença alguma coisa, entende? Vai vir o convite para uma aventura. A primeira coisa é a recusa. Ele não quer sair da zona de conforto, então ele foge, ele recusa. A gente é assim, é a mesma coisa. Deus nos chama e a gente sempre quer ficar na zona de conforto, naquilo que é conhecido. Para sair da zona de conforto, vai muito do que estava no evangelho de hoje, né? Na festa de hoje, São Barnabé. É necessário um mentor, alguém que cutuque a pessoa, alguém que assim, dê choquinho na pessoa, alguém que se proponha, por exemplo, não só a isso, mas também a ensinar essa pessoa. Então, por exemplo, você pega lá o Senhor dos Anéis, é a figura do Gandalf, é um mentor. Você pega, no rock, é o velhinho lá que vai ensinar ele, sabe? Sempre tem assim, pode ver, esses filmes de luta, sempre tem alguém que vai ensinar umas técnicas lá que o cara não sabe, não é? Um japonesinho lá, esquecido lá, que ninguém lembra, aí o cara é mestre, né? Às vezes é alguém que vai ensinar, corrigir e cutucar essa pessoa para ir para fazer aquilo que ela tem que fazer. Então, o mentor, a figura do mentor. Aqui que o padre falava, olha só, os filmes hoje, eles estão pautados em agenda. Eles fazem por agenda, tanto que já está dando muito conflito nas produtoras, tudo, porque não está dando lucro. Tiraram essa jornada do herói e aí querem passar só a agenda. Então isso não dá lucro. Então quem investe no filme, ele quer dinheiro, ele não quer agenda, né? Roteirista, diretor que quer, ator que quer passar a agenda, mas não dá retorno. Se você pega, por exemplo, muito do feminismo que tem nos filmes, por que a gente não aceita quando uma mulher, de repente, ela se torna a master lá, não sei o quê? Não é porque ela é mulher, é porque arrancou elementos daqui que a gente fala assim, mas como assim? Como que ela ficou super poderosa se não tem ninguém para ensinar ela? Veio esse poder da onde? Do nada? Só porque ela é mulher já é isso que não passa, entende? Se você pega, por exemplo, sei lá, quem era criança, a mãe do menino do exterminador lá, ela é uma das protagonistas lá, só que ela precisou aprender, ela precisou ser ensinada. Hoje você pega esses seriados, ou filmes de mulher, elas já estão prontas, não precisa de mentoria, ainda mais se o mentor for um homem. Nos filmes de hoje, o homem não ensina a mulher. Nos filmes de hoje, o homem às vezes é fraco, é o que todo mundo tira sarro, é aquela coisa. Então, veja, sem querer você percebe isso. No seu inconsciente você fala, está esquisito, tem um negócio esquisito aqui e tal, papapá, não é? Se for uma menina, se for um rapaz que vai sendo ensinado, vai tendo esse conflito, vai tendo um mentor, você fala, não, isso aí é da hora. Percebe?
Só que a turma quer falar assim, que quando você fala mal de um filme, porque a heroína era mulher, é machismo. Entende? Mas não é isso. Está faltando engrenagem na rodinha. E você talvez não identificou, mas você percebeu inconscientemente aí que pulou etapa, não está real esse negócio. Não é? Ninguém nasce pronto. É preciso ser ensinado. O padre falou hoje. Aquele que é ensinado pode ultrapassar quem ensinou. Igual hoje, Paulo vai ser maior que Barnabé. Mas Barnabé precisou ensinar Paulo. A primeira travessia, que é um começo assim da luta, não sei o quê, às vezes essa primeira travessia, esse herói, ele se acha. Ele acha que ele está pronto, ele já se acha o bambambam, ou ele, né? E aí ele apanha. Nessa primeira travessia ele vai precisar ter uma lição de humildade. Ele apanha, e aí ele começa de fato a escutar o mentor. Ele começa a ter testes, começa a se ter aliados, como o padre falou, que vão ensinar, que vão ajudar. Ele vai começar a identificar os inimigos, né? É assim, um filme, o pai está falando de filme, é poder ser outra coisa, livro e tal. É sempre assim, dividido assim, primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Primeiro ato é a apresentação, vai do primeiro até o 4 aí. Depois é o segundo ato, que vai aí do 5, do 4, 5, até mais ou menos o 10. E aí o terceiro ato, que é o encerramento. Então, olha, no começo desse segundo ato, o cara se acha já suficiente, ou se acha bom. Então ele tem uma certa habilidade, mas ele vai precisar aprender a humildade. Ele vai precisar aprender que ele precisa de outros. Aproximação da caverna oculta. Ele vai apanhar, não vai dar certo o negócio, ele vai ter que pensar no que ele fez. Ele vai ter que meditar sobre o seu erro. Ele vai ter que pedir perdão. Ele vai ter que, interiorizar, fazer uma interiorização. Como o padre falou, você pega, sei lá, a Capitão Marvel, por exemplo, lá dos super-heróis. Ela é pronta. Ela sabe tudo, ela arrebenta tudo, ela sabe. Você não identifica, porque não dá liga, porque, não é? Você pega, sei lá, o seriado da Mulher Maravilha, lá, aquele antigão, aí você vê que é diferente, porque você vê que ela aprendia, ela errava, ela só que papapá. Esses ficar pronto é algo da agenda, para passar que a mulher não precisa. Então, você vê, aquilo que o padre falava, a identificação dos símbolos, nos seriados, nos filmes, não é? Por exemplo, você pega a pessoa de Lúcifer, no seriado do Lúcifer, esse cara pronto já, ele sabe tudo, ele é charmoso, ele não sei o que, papapá, tem todas as respostas, provação suprema, ele vai passar pelo grande teste, né? Lembra do Rock? O Rock apanhava, levantava, tal e coisa, papapá. Tem um dos Rock, acho que é o 3, que ele está no auge, e aí ele não liga mais, ele não treina, ele está ricão, ele fica preocupado lá com os carros dele, com o comercial, e o inimigo dele está lá treinando, que é um louco, né? Ele vai lutar a primeira vez, o que acontece? Apanha, perde a luta, entende? Tem lição na coisa, não é algo pronto, não é algo assim, e por isso que de alguma forma os filmes, filme, o livro, fala com a gente, porque a vida da gente é assim. Vem a recompensa, o caminho de volta para casa. Você pega, por exemplo, a Odisseia, Odisseu voltando para casa. Ele sai de casa, passa por todas as tribulações, e agora é o caminho de volta. Esse caminho de volta, olha só, caminho de volta, ressurreição, retorno com o elixir. O que é elixir? É o prêmio, aquele que ele conquistou. Mas só que ele volta, e ele vai ter que aprender a lidar com o anonimato no caminho de volta. Vou explicar isso.
O Senhor dos Anéis, por exemplo, o Frodo, ele vai lá, tem toda a aventura, toda aquela coisa, né? Tudo depende dele e tal e coisa, tal e coisa. Quando ele volta para o condado, ninguém sabe o que ele fez. Entende? Ele vai ter que sentar na mesa, tem horta para cuidar, ninguém quer saber se ele matou dragão, ninguém quer saber. É um sentido da família, é um esquema familiar. Você pode ter um monte de louros aí fora, de louvores aí na faculdade, não sei na onde, mas na hora que você volta para casa, não é? Você é mais um lá. A turma te conhece, é o seu ambiente, é o seu... Ao mesmo tempo que é um ambiente seguro, é um ambiente que não dá para você ficar tocando corneta lá, não é? Se louvando, as pessoas não vão incensar você. Percebe? Então é assim, é o sentido de dever, de vai lá e fez o seu dever, fez o que tem que fazer. Tá bom? Esse é o caminho do herói. Esse caminho do herói, ele é destruído hoje na simbólica. Seja, de novo, atacando Jesus. O que é um ataque a Jesus? Tentar assim, falar alguma coisa, olha, nesse caminho aí não foi bem assim, viu? Jesus não fez milagre. Jesus não ressuscitou, sabe? Jesus tem a Maria Madalena, não sei o quê. Qualquer método também de rebaixar um herói é assim. Por que você pega no cinema hoje, tem tanta refilmagem? Porque eles querem fazer releituras disso. Essas releituras para quebrar isso aqui. Tá bom? E aí vai passando elementos que a gente não vê. Elementos de agenda, elementos, por exemplo, que a molecada absorve muito mais fácil. Se a gente não vê, imagina a molecada, né? Tá bom? Então veja, o que eu quero que você entenda agora é assim: existe um caminho comum, reto, ordenado de se escrever uma literatura, fazer um filme, fazer uma música, fazer isso, que fala com a nossa alma. Tá bom? O significado e papel na sociedade dos símbolos. Os símbolos são elementos visuais, auditivos ou comportamentais que representam ideias, valores, sentimentos ou conceitos mais amplos. Então, por exemplo, você vê o coraçãozinho lá, que é um símbolo, não é? Ele representa algo. Você vê vela no altar, é um símbolo. Você vê a vela na mão do povo, está falando outra coisa. Então, os símbolos são muito importantes para nós. A simbólica, principalmente na liturgia católica, ela é fundamental para falar de um mistério maior. Destruir os símbolos é destruir toda a mística católica. Entende? Você, por exemplo, você conversa com uma pessoa, ela torce a boca, ela não falou nada, mas ela fez um símbolo que você já interpreta. Entende? Está na nossa alma essa questão simbólica. Mas se você pega e inverte o sentido do simbolismo, porque o símbolo no fundo ele é uma concordância. Quem que falou que o coração é sinal do amor aí, do amor, sei lá, do casal, por exemplo? Foi uma concordância ao longo do tempo, tal, que se estabeleceu. Muito bem, agora a gente precisa quebrar isso. O coração não pode ser mais isso, tem que ser uma outra coisa. Percebe? Quando você, por exemplo, fala de pomba, nós como católicos, a gente pensa de pomba, a gente pensa em quem? No Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é pomba? Não, mas é o simbolismo dele, não é isso? Muito bem, já se quebrou o sentido da pomba. Quando na televisão passa a pomba, quando aparece a pomba numa novela, na coisa, não é o Espírito Santo, é a paz mundial, tal, entende? Já se mudou, migrou, mudou a simbólica. Como é que se muda a simbólica? Martelando.
não é? Vai martelando. Por isso a importância, por exemplo, de música, de videoclipe, de filmes, porque são modos de ir martelando a simbólica. Valores, sentimentos, conceitos mais amplos. Eles desempenham um papel crucial na comunicação humana, servindo como veículos de significado compartilhado. Um símbolo pode ser uma imagem, um gesto, uma palavra, um objeto que, através da convenção cultural, adquire um significado específico. Também da mesma forma, você às vezes não fala nada para uma pessoa, mas do jeito que você abraça uma pessoa, já dá um símbolo de que aquela pessoa está sendo, sei lá, amada, que aquela pessoa é querida, que aquela pessoa está sendo amparada. É ou não é? Na sociedade, os símbolos são fundamentais para a construção e manutenção de identidades coletivas e individuais. É fundamental, gente. Senão a gente fica doido. A simbólica é como se fosse um escape da nossa mente, sabe? Um jeito da panela de pressão não explodir. Então, por exemplo, se não tivesse o simbólico, o padre, cada gesto que ele tinha que fazer na missa, ele tinha que explicar toda vez. Por que ele não precisa explicar toda vez? Porque o símbolo faz isso. Você vem na missa, o padre está de vermelho. Você não tem que falar, olha, hoje é Marte. Você não, entende? Na escola a mesma coisa, no casamento a mesma coisa. Você não tem o símbolo, fica doido. Deus colocou isso, mas o diabo sabe disso também. Eles ajudam a transmitir valores culturais, religiosos, políticos e sociais, funcionando como pilares das narrativas e das práticas culturais. Como o padre falou, a igreja sempre usou da simbólica. O povo judeu, a igreja desde o início usou de simbólica. Por exemplo, você pega o XP, que todo mundo fala PX, não é? Na hora da primeira comunhão. No fundo é XP. No grego, o X é Xi e o P é Ro. Então dá Shiro, que se aproxima de Cristo. Uma pessoa estava presa no tempo da perseguição do Império Romano, e aí tinha bastante gente ali. E aí não se identificava que era cristão, senão ia para os leões, né? Então o cara chegava e fazia o Shiro, ou o PX nosso aí que a gente fala, na areia. O outro cara olhava e falava, opa, esse cara é cristão. Entende? O peixe, fazia um peixe, outro símbolo cristão. Por quê? Porque a palavra peixe em grego vai dar um anagrama de Jesus Cristo, o Salvador dos homens. São símbolos que depois foi sendo incorporado na casula, no ambão, entende? Vai sendo colocado ali. E aí o mundo todo usa símbolo. Um time de futebol tem um escudo, o maçom tem um aperto de mão, tem os símbolos dele, o satanista tem os símbolos dele, entende? Então, acaba sendo uma guerra simbólica que a gente vive. Essa guerra simbólica, ela é travada no campo de batalha aí do dia a dia. Por isso que, por exemplo, as cidades elas estão muito poluídas visualmente, porque é uma batalha, uma guerra simbólica. O cara, quando ele quer vender um produto, ele enche você de símbolo. Conforme for, por exemplo, um outdoor lá que tiver, ele só põe lá uma maçãzinha comida lá que você pensa. É o celular. Só põe lá uma estrelinha da Mercedes, você já fala, é o carro, não é? A Coca-Cola, não sei o quê. Então a importância do símbolo, a vivência do símbolo, mas só que assim, é uma guerra simbólica que a gente vive. Entre os símbolos tem a música, a palavra, os desenhos, os filmes, os desenhos assim, a arte, né? A pintura, entende? Cores, números. Na Bíblia, o número pode significar valor
ou pode significar símbolo. Por exemplo, o número 2 na Bíblia simboliza o homem, porque o homem está dividido. O número 3 na Bíblia significa trindade, o número 1 significa Deus, Deus uno, entende? 4 significa o mundo. Então, é simbólica, está aí. Só que se você subverte isso, você já fala outra coisa. Por que às vezes a linguagem da catequese, da catequista, não atinge, ou do padre, ou das pessoas que estão comunicando, não atinge aquilo? As crianças, por exemplo, vamos pegar uma catequista, porque a linguagem já não está batendo já. O que ela entende de simbolismo, eles não entendem mais, já mudou na cabeça deles, então não dá liga, entende? Isso é próprio do tempo, isso não tem muito o que fazer, é assim, é um eterno catequista correndo atrás disso, porque se ele deixar muito bobo essa linguagem, também a molecada não dá confiança. Mas se ele também ficar com uma linguagem, um simbolismo que as crianças não entendem, não vai, não é? Você vai falar, por exemplo, você chega lá e fala assim, isso aí é igual uma nota de R$1. As crianças nunca viram nota de R$1, né? Isso aí é igual mandar carta para o outro. Não, a gente mandava carta, agora a molecada não manda carta. Entende? A simbólica, a gente tem que correr atrás disso, para ver se a simbólica ainda está universal. Se é um símbolo universal, você usa. Senão você fala, né? Você vai lá dar um exemplo de um desenho quando você era criança. Não vão entender, não é? Por exemplo, a cruz é um símbolo central no cristianismo, representando fé e sacrifício, enquanto a bandeira nacional simboliza identidade e orgulho no país. A bandeira de um país, por exemplo, ela adquire um símbolo de status quase religioso, tanto que é chamado de pavilhão. Ninguém pode brincar com a bandeira, debochar da bandeira, mudar a bandeira, é crime, né? Por exemplo, no quartel tem toda uma regra lá para se expor a bandeira, para tirar a bandeira, não deixar a bandeira na chuva, quando a bandeira, por exemplo, está meio mastro, quando a bandeira está um quarto, tem toda uma simbólica, e aí o cara, quando desce a bandeira, não pode pegar a bandeira e espalhar que nem toalha de mesa. Por quê? Porque há um símbolo ali, entende? Na nossa fé, as coisas são assim também. Então, por exemplo, você não pode brincar com toalha do altar, você não pode brincar com galheta. A Eucaristia é que supera tudo, porque daí não é símbolo. E aí é ele mesmo, não é simbólico, entende? O símbolo sempre está apontando para algo. A Eucaristia aponta para ela mesmo. É ele, é Jesus, não é símbolo. Tá bom? A palavra símbolo, de alguma forma, ela significa unir as coisas. Então, você dá um sinal, você entende aquilo, é como se fosse um encaixe de quebra-cabeça. Se uma das partes não deu a comunicação, não deu o encaixe, então não foi um símbolo eficiente, aquilo que o padre falava da catequese. O demônio, o marketing, o capitalismo, o comunismo, todo mundo sabe disso. Só que assim, ele sabe que se a imagem, o símbolo não comunicar, não vai passar a ideia. Mas a ideia que eles querem não é a ideia cristã. Então o que eles têm que fazer? De novo, quebrar o símbolo. Quebrar o sentido do símbolo. Tá bom? Essa é a aula de hoje. Os símbolos da fé católica não são meros ornamentos ou decorações, eles são portadores de significados profundos e canais da graça espiritual. Eles ajudam os fiéis a conectar-se com o divino, recordar o mistério da fé, viver suas crenças de maneira mais plena e consciente. Através dos símbolos, a Igreja Católica transmite suas verdades teológicas, enriquece a prática devocional, fortalece a identidade comunitária dos crentes. Olha só. Cruz, vela, as cores, as imagens. Por isso que não é idolatria, porque é um símbolo, a imagem é um símbolo, não é Santo Antônio que está lá,
Mas quando você olha, você lembra, opa, Santo Antônio, está chegando a festa dele. Roupas, incenso, gestos, cantos. Aristóteles, lembra que a gente viu Sócrates, Platão, Aristóteles? Aristóteles já falava, não tem nada no nosso conhecimento, mesmo que ele seja abstrato, que ele não tenha passado por algo concreto. Você, de alguma forma, para memorizar, para entender um conceito, você precisa que algo entre pelos seus sentidos, seja o ouvido, o paladar, o cheiro. A igreja sabe disso e usa de todos esses elementos, entende? Por isso que é uma ação diabólica quando querem enxugar os símbolos da igreja. Você vai numa igreja, não tem imagem, não tem cruz, o padre não está usando suas vestes, ou está usando malemar, não se usa incenso, não tem canto, vai enxugando aquilo, atrai quem? Né? Você vai numa candelária, ela é carregada de símbolos, aquilo te joga para o alto já. É um quadro de São Paulo, que daí você fala assim, esse aqui foi o Almeida Júnior que pintou, aí você sabe da história do Almeida Júnior, uma coisa vai puxando outra, entende? Isso aqui é da época dos escravos, então, né? O ambiente, isso aqui é feito de fio de ouro, aí você vê as imagens, você vê, tudo aquilo vai puxando, aí você fala assim, aqueles coisas, assim, sabe aquelas coisas que tem no teto lá, é porque não tinha microfone, tudo aquilo você vai falar, nossa, que da hora, né? Agora você entra numa igreja, é um caixote, que não tem nada, né? Não te joga para o alto, te joga para cá. E aqui eu tenho que falar, por isso que as igrejas evangélicas, elas olham para cá. Prosperidade. Subversão simbólica. Aqui a gente vai entrar então nas coisas do inimigo. Vai começar a entrar. Veja, a subversão simbólica ocorre quando os símbolos estabelecidos, olha só, os símbolos estabelecidos são reinterpretados, alterados ou utilizados de maneira a desafiar seu significado tradicional. Então, por exemplo, se você não quer que o coração simbolize o amor, então você tem que dar um outro significado nele. Para dar um outro significado para ele, você vai ter que martelar na cabeça do povo. Qual é o meio que você vai conseguir isso? Falando de boca a boca? Não. Pelas artes. Esse processo pode desestabilizar normas sociais e culturais, criar revolução, gente. Um símbolo cria revolução. Olha que, sabe quem sabia disso? Hitler. Você pega lá o que ele fazia, é assim, uma lavagem cerebral que ele fazia na turma. O ambiente que ele criava era um ambiente de culto a ele. Então, as bandeiras, a simbólica, os uniformes, o uniforme dos oficiais nazistas eram da Hugo Boss, os carros eram Mercedes, então tem todo um ritualismo, uma simbólica. Existe um livro que fala do anticristo, né? Um livro de literatura escrito por um padre, faz 110 anos, o Senhor do Mundo. Quem não procura ler esse livro, você vai ver o quanto que ele é profético. 100 anos atrás ele está falando tudo que a gente está vivendo hoje. E ele fala ali do anticristo usando de toda essa simbólica, de todo esse paramento, sabe, todas essas coisas. Então assim, o exército usa muito, mas se você pega esses caras que são ditadores, eles usam isso, de um culto a ele. Então vão pesquisar o símbolo, por exemplo, nazista não é à toa. Não é que inventou um design lá. Quando, por exemplo, uma pessoa vai fazer um símbolo aí da Nike, não sei o que, não é simplesmente uma inspiração que vem da cabeça. Assim. Ele pesquisa o mercado, ele pesquisa as pessoas, ele pesquisa conceitos, não sei o que, e aí ele monta em cima daquilo, da marca, para que a pessoa bata o olho e fala Nike, né? Que chute, não sei o que. Conforme o poder da marca, ele agrega valor. Então, por exemplo, o que o padre falou do celular aí.
o preço que se paga de celular hoje, porque você paga a marca. O preço que se paga de tênis, você paga a marca. Ah, mas é melhor, você tá bom, mas é tanto assim melhor que os outros? Mas só que já entrou no consciente, então já vai entrando aquilo e fica definido. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma pessoa há 100 anos atrás, ele via uma imagem, um desenho de uma maçã mordida, ele pensava em quê? No pecado de Adão e Eva. Um moleque vê isso hoje, ele pensa no celular. Entende? É uma guerra simbólica. Seja no comércio, seja em relação às coisas de Deus, ao satanismo. A subversão simbólica pode ser encontrada em diversas esferas, incluindo arte, mídia, política, os movimentos sociais, que usam muito essas agendas, essas passeatas. Por que tem que ter cartaz em passeata? Por que tem que ter camiseta? Porque é guerra simbólica. Precisa massacrar na cabeça de um lá que a mão assim é sinal de revolta, de subversão. Os caras lá na Olimpíada, acho que de Munique, acho que os Pantera Negra lá ganhavam a medalha e levantavam o punho, não é? Sinal de contra o racismo. Agora de pouco aí, ó, antes de cada partida de futebol, antes de Fórmula 1, os caras vai e ajoelhava com o joelho no chão em sinal contra o racismo, não é? Aquilo foi espalhando, daqui a pouco estava todo mundo fazendo. Simbólica. Porque vamos supor, lá o jogador de futebol, 22 em campo, mais o juiz, todo mundo ajoelhava, os reserva, todo mundo. Aí um cara fala, não, eu não vou ajoelhar. Aí o que se falava? Não, esse cara é racista. Não, mas não é por causa disso, eu não vou ajoelhar porque, sei lá, eu só ajoelho para Jesus, ou eu não quero ajoelhar, ou eu estou com dor na costa, ou, sabe? Não, você é racista. Então, para não cair nisso, a pessoa ajoelha. Entende? Cai na força da massa. É fácil você ver aí no YouTube, você vê assim, esses vídeos assim que faz esse experimento, quando, sei lá, numa Avenida Paulista, alguma coisa, um para e fica olhando para cima assim. Daqui a pouco vem o outro, e outro, e outro, e outro. E não tem nada. Não é? A tendência nossa, às vezes, é concordar. Mesmo que a gente está vendo que, por exemplo, você está lá, 10 pessoas combinaram de falar que essa cadeira aqui sei lá, ela é azul escuro. Aí você chega e fala, sei lá, é preto, é marrom. Aí todo mundo, não, é azul escuro, é azul escuro. Acho que é azul escuro mesmo. O demônio sabe disso. O marketing sabe disso. A gente quer estar bem na fita, então às vezes a gente cede símbolos. Entende? A gente vai cedendo símbolos. Nos últimos anos, o conceito de subversão simbólica, olha só um parênteses aqui, eu sei que está gravando, mas eu tenho que falar. Por que muita gente tirou a batina? Muito padre tirou a batina. Porque o discurso a batina afasta o povo. A batina, ela é um sinal, se eu tiro a batina, ela é um sinal de que eu sou igual a todo mundo, aí o povo se aproxima. Hoje já não é mais isso, hoje tira, né? Mas enfim. O discurso é esse, que a batina é clericalismo. A batina é um símbolo, entende? O seu anel de noivado, de casamento, é um símbolo. O padre sempre fala, separou, casou na igreja, separou, usa aliança. Você não está solto na pista, você é casado. Não é? Você é casado. Você vai num lugar aí, a pessoa vê que você está sem aliança, que ele fala, é solteiro, então dá para mim investir em tal coisa. Não é? Não, é casado. Eu fiz uma promessa, não deu certo, cada um está no seu canto. Mas perante a igreja eu estou casado. Entende?
A batina não pode ser um símbolo somente no aquário. Entende? Não pode ser um símbolo só aqui na igreja, quando eu estou a solenidade, tudo, porque vocês sabem que eu sou padre. Mas tem que ser um símbolo também fora do aquário, quando eu vou no banco, quando eu vou né? Mas para isso tem que pagar o preço. Por quê? Porque esse símbolo causa. Tem símbolo que causa, dentro da igreja e fora da igreja. Entende? A subversão simbólica, ela está crescendo de tal forma que daqui a pouco você não vai poder usar o crucifixo fora da camiseta. Por exemplo, já tem discurso aí de advogado, de enfermeiro, de médico, de não sei o quê, que você tem que tirar todo o símbolo religioso para atender uma pessoa, porque senão você vai estar agredindo a fé dela, aquela coisa toda, entende? Guerra simbólica, gente. A gente está em guerra simbólica. Nos últimos anos, o conceito de subversão simbólica tem ganhado destaque em diversas áreas do conhecimento da prática social. A subversão simbólica pode ser entendida como o ato de alterar ou questionar os significados estabelecidos dos símbolos, imagens, palavras e outros elementos que compõem o imaginário coletivo de uma sociedade. Esse processo pode ocorrer através da arte, mídia, movimentos sociais e outras formas de expressão cultural. A subversão simbólica se manifesta de várias maneiras, desde a utilização de memes, até intervenções artísticas em espaços públicos. Os memes, por exemplo, então não tem que fazer meme, não. Vocês vão ver que é preciso também a subversão simbólica, até, por exemplo, para ter humor. O humor é isso, é uma quebra daquilo que é comum. Então você está esperando uma coisa de uma pessoa, de repente acontece outra, aquilo, ou causa medo, ou causa humor. Precisa disso. Só que, por isso que Deus permitiu. Só que o perigo é ser usado isso como essa guerra que o padre falou. Vocês vão entender já. Os memes, por exemplo, são uma forma contemporânea de comunicação que frequentemente subverte significados tradicionais estabelecidos, criando novas interpretações e questionando normas culturais e sociais. Esses elementos culturais digitais têm o poder de espalhar rapidamente mensagens subversivas, alcançando um público amplo e diversificado. Então vai lá, o padre está lá comendo, alguém tira uma foto, pronto, já vai virar figurinha, não é? Aí quando você quer passar uma mensagem para outra pessoa, você não quer escrever, então o que você manda o padre comendo. A outra vai, vamos jantar então. Veja, para ter humor tem que ter essa subversão, só que uma subversão controlada. Os humoristas hoje também, eles fazem isso, eles querem ser subversivos de falar o que quiser. Não pode, gente. Tem que ter um limite. Você lembra um cara aí que falou aí de criança, da Vanessa Camargo, tal coisa, não foi? Deu um maior rolo, porque ele achou, ou eles acham que tem limite. Pensa só, alguém vai fazer um stand-up hoje e fica tirando sarro da enchente. Não tem cabimento, não é? Então há limite, tem limite. Não é porque não tem censura que se pode... Percebe? Esse limite é aquilo que é estabelecido pela sociedade, por lei ou por Deus. Olha só aqui, quer ver? 2 exemplinhos assim bem bobos, mas dá para você entender. Ó. O leão fazendo um tricô. Qual é o símbolo do leão? O símbolo do leão é força, poder. De repente ele está fazendo um tricô. Então, essa imagem ela pode ser usada como um humor, uma brincadeira, para você ensinar alguém, tal e coisa. Entende? Então, existe uma simbólica subversiva que ajuda. Olha aí, o Superman aí tentando abrir uma lata de maionese. Então pode ser assim, nossa, esse spot é tão difícil de abrir que nem o Superman abre. Percebe? Então,
Se fosse algo somente reto, sem humor, sem nada, não teria sentido essas coisas. Então existe algo pautável, algo que tem que ter, né? Como o padre falou, o humor sempre é uma surpresa no tempo certo. Se errar o tempo, perde a graça. Se ultrapassar também a medida, perde a graça, como o padre falou. O cara vai tirar sarro lá do sul, né? Ou todo mundo está conversando de um assunto, e mudou o assunto, daí você fala uma coisa engraçada do assunto anterior, você perdeu o time. Entende? De qualquer forma, o humor é essa quebra, tem que ter essa quebra. Tá bom? Mas assim, o susto também. Nos filmes eles usam isso, que é um negócio que se chama jump scare, né? Que você está assim, de boa, começa a tocar uma música, essa é uma música desconfortável. E aí aquele cria esse suspense, aquela coisa daquele pá, é um passarinho. Criou um suspense, entende? Mas depois do nada sai um cara assim, pá! Aí você assusta, porque você não estava esperando, né? É jump scare, que é o recurso mais barato que tem para usado em filme de terror, né? É o mais barato. Por quê? Porque assim, susto é fácil de dar. Agora deixar você tenso na poltrona, tem que ter um roteiro, entende? Um roteiro. Tem filme que não tem jump scare, não tem susto, mas você fica tenso. Tá bom? Perguntas? Olha aqui, ó. Além disso, movimentos sociais contemporâneos, como o feminismo, o movimento da ideologia de gênero, movimentos antirracistas, utilizam subversão simbólica para desafiar, reconfigurar símbolos e narrativas. Por exemplo, o que tem hoje? Existe uma guerra de palavras também, em relação às palavras, porque palavra é símbolo, de gente falando assim, não pode falar clarear, não é? Porque é racista. Não pode falar criado mudo, porque segundo eles era o escravo que ficava do lado da cama ali, agachadinho ali, para fazer. Não é esse o sentido, é outra coisa, né? Outra coisa, denegrir. Por quê? Você vai denegrir. Então, você está falando que as coisas escuras, né? Você pega Star Wars, antes era o lado negro da força. Agora o lado escuro da força, ou o lado negativo da força. Vai mudando as palavras, porque senão ela está carregada de racismo histórico, de racismo, de sexismo, de machismo e tanta coisa que eles vão inventando aí, não é? Isso tem um nome hoje. A guerra de palavras, a simbólica da guerra das palavras tem um nome hoje, que é politicamente correto, o politicamente correto. Entende? Na nossa língua portuguesa, por exemplo, quando você fala todos, significa homem e mulher. Mas hoje tem que falar todos e todas. Agora tem que falar todos, todos e todes. Que não existe, né? Se tem um grupo só de mulher, aí você fala todas, por exemplo. Mas se tem um grupo de homem e mulher, todos no português já vale para, entende? Mas só que vai se mastigando, que agora você tem que ficar esperto. Por exemplo, você vai escrever no jornal, o jornal já manda você falar, olha, tem que corrigir isso aqui, tem que ficar essa palavra, não sei o que, papapá. De alguma forma, é um tipo de censura, de alguma forma, é o livro 1984, quem não leu, leia, porque é o que está acontecendo. Expressões ofensivas, apropriação de símbolos culturais. Veja, tem piada na nossa infância que se contar hoje dá cadeia. Tem jeito de falar hoje que, né? Tem coisa que se fala hoje que quando eu era criança ninguém ligava. O que é isso? Toda uma engenharia social. Tem coisa que é melhor? Lógico, mas tem coisa que é político, que é revolução, que é engenharia social.
Por exemplo, vai lá na novela, de repente, alguém fala assim, porque isso aí está denegrindo a minha imagem. De repente aparece uma pessoa e fala, não fala denegrir não. Porque aí ele aproveita aquele gancho para dar um ensinamento, sabe? Aqui que a gente chama de lacração. O que é lacração? Ele ensina, ele quer dar catequese ali na hora da novela, do filme, da música, não sei do que. E artista é doido para fazer isso, porque dá engajamento, dá like, dá seguidor, dá dinheiro no fundo, não é? O cara é um hipócrita na vida, ele é um babaca na vida, ele não atende ninguém, mas ele tem que passar a imagem lá de bom cidadão. Olha aqui, vocês lembram dessa exposição que teve? Nessa imagem aí você vê um meio de se quebrar a ideia da sexualidade homem e mulher e da sexualidade também adulta, né? Repara só que vai mudando as palavras. Então, por exemplo, quem é a favor, por exemplo, disso, já fala assim que é o amor entre gerações. Amor entre gerações, percebe? Já vai mudando as palavras, para não parecer tão pesado aquela palavra. Por exemplo, aborto não é aborto, é procedimento, direito da mulher. Guerra simbólica, gente. Palavra é guerra simbólica. Padre, mas quem que inventa tudo isso? Né? O sem sombra. Ele vai inspirando a turma. E aquilo vai virando uma bola de neve. O papel da arte na subversão é fundamental. A arte também é crucial. Aqui entra tudo, gente. Música, filme, novela, seriado, artes plásticas, escultura. É o símbolo, é uma guerra simbólica. Então, do que a arte se alimenta? Disso. Então, vamos quebrar isso tudo. O padre falou já numa das aulas, lembra? Antes se fazia uma obra de arte em função da beleza, para se encontrar a beleza. Mesmo que ele fizesse um poema para a amada dele, aquilo era em função da beleza, que no fundo é Deus. Agora não é, agora é para quebrar paradigma. A obra, quanto mais ela causar, mais ela alcançou a sua eficácia. Então eles não ligam, por exemplo, se uma imagem dessa dá escândalo, porque daí vai sair no jornal, vai sair na televisão, as pessoas vão comentar, e de alguma forma aquilo puxou o elástico. Lembra que o padre falou? Como é que se muda um símbolo? Martelando, martelando, martelando. Se o povo está falando, se o povo já está debatendo, já está mudando. Porque vai ter gente que vai falar assim, eu acho que esse símbolo está certo. Arco-íris, pomba, arco-íris, a cruz invertida. A cruz invertida é um sinal nosso. É a cruz de São Pedro. Se você põe uma camiseta, um moleque vem com cruz invertida aqui na missa, um moleque, eu falo o quê? Ele está honrando São Pedro? Eu já sei que não é, porque já inverteu. Percebe? Como que você faz isso? Martelando, martelando, martelando. O papel, então, da arte na subversão simbólica também é crucial. Artistas e criadores visuais frequentemente utilizam suas obras para criticar estruturas de poder, questionar normas sociais, oferecer novas perspectivas. A arte, em particular, tem a capacidade de engajar diretamente com o público, transformando o espaço urbano, incentivando a reflexão e o diálogo. O que o padre falou? Se para nós também é assim, para eles também. Então, por exemplo, você vê o padre entrando de vermelho, você já entendeu, é mártir. Ou é Espírito Santo ou é mártir. Para eles também. Sabe, lembra que o padre falou que se não tivesse a simbólica, eu tenho que explicar toda hora, olha, agora vai acontecer isso, porque é isso, assim, assim, assado. Esse discurso demora, isso aí, né? Não precisa, o símbolo faz isso, para eles também. Então, quando você vê um arco-íris, você vê a cruz de ponta cabeça, já, de novo, porque então, que eles fazem cartazes, faz camiseta, faz nessas passeatas, né? Símbolo.
Aí a pessoa fala assim, não, mas não tem nada demais você colocar, enfeitar a escola de Halloween. Você enche de simbólica ali. Essa simbólica está linkando com Deus? Não, se não está linkando com Deus, está linkando com o outro. Entende? Então, não é simplesmente assim, eu vou ficar, como fala, vai pegar em mim, isso aí. Não é simplesmente isso. É uma doutrinação na molecada. Portanto, a subversão simbólica revela-se como um campo de estudo interdisciplinar, envolvendo aspectos, olha só, da comunicação, sociologia, psicologia, estudos culturais e artes. Como o padre falou, vai se criar um símbolo, a pessoa estuda tudo. Você talvez montou um negócio aí, montou uma firma, você monta lá um símbolo seu porque você achou bonito, veio na criatividade. As empresas não são assim, o mercado não é assim. Entende? O nome, cada nome é estudado, cada marca é estudada, nada é à toa. Nos filmes, nada é à toa, gente. Pensa só, você tem 2 horas, 1h30 ali para passar um filme. Ele tem que colocar o máximo de simbólica que ele apoia, que fala com ele. Então nada é à toa, nada é à toa. Na novela a mesma coisa, nada é à toa. Desde as camisetas de um figurante, a roupa de um figurante, tudo é pensado. Às vezes a gente acha assim que, sei lá, por exemplo, um figurante, o cara estava na rua lá, vem aqui ser figurante, sabe? Você vê o artista aí o Luciano Huck, esses caras assim de palco, não é eles que escolhem a roupa, a camiseta. Ele vai lá no camarim dele, o pessoal já definiu, ó, você tem essas opções aqui, ó. Por quê? Porque tem algo para falar. Entende? E isso, de novo, é para o bem ou para o mal. Por exemplo, você quer agregar valor para alguma coisa de mercado seu, você tem que investir, né? Investir na marca, investir na sua apresentação. Você vai fazer um investimento aí de um banco aí, alguma coisa alta. O cara do banco, ele não vai estar de short, bermuda. Aí você vai falar assim, eu vou pôr meu dinheiro na mão desse cara, sei lá, acho que é um moleque. O cara vai lá, vai estar com um terno caro, um sapato, então, por quê? Simbólica, né? Por que as empresas, as lojas aí colocam as moças bonitonas de vendedora, de não sei o que, simbólica, para seduzir, aquela coisa toda. Programa de auditório, coloca as moças tudo na frente, assim, não é? As velhas ficam tudo para trás. Nada é à toa, gente, nesse mundo, nada, sabe? Não é assim que nem igreja, chegou lá no programa Silvio Santos, lá a velha sentou no primeiro banco, não tem, pode ver, não tem. Tudo é pensado. Portanto, a subversão simbólica revela-se como um campo de estudo interdisciplinar, como eu falou. A análise desse fenômeno nos permite explorar como os símbolos são usados para influenciar percepções, comportamento e estrutura de poder na sociedade. A subversão simbólica religiosa agora é uma dimensão particularmente poderosa e sensível, em geral dado o papel profundo, historicamente arraigado, que a religião desempenha nas sociedades. Essa forma de subversão envolve reinterpretação, ressignificação ou contestação de símbolos, rituais e narrativas religiosas, com o objetivo de questionar, criticar ou transformar a estrutura de poder em crenças estabelecidas. Então, meu irmão, minha irmã, quando a Madonna está usando um crucifixo, não é porque ela é católica. Entende? É subversão religiosa. Contexto histórico atual. Historicamente, a subversão simbólica religiosa pode ser vista em movimentos que desafiaram a ortodoxia religiosa, promovem novas formas de espiritualidade e religiosidade. Exemplos incluem a Reforma Protestante, que tirou todo o simbolismo religioso, tudo é ídolo, tudo é idolatria,
que contestou a autoridade da igreja e introduziu novas interpretações bíblicas e práticas religiosas. No contexto contemporâneo, a subversão se manifesta através do paganismo, de movimentos interreligiosos, ou seja, de mistura de religião, Pachamama e não sei o que, né? Novos movimentos espirituais e críticas à fé católica. 99% é crítica à fé católica. Olha esse filme aí, ó. Rogai por Nós chama o filme. O filme parece que está tendo uma aparição de Nossa Senhora, mas no fundo era o diabo. Olha o simbólico, ela está de pé ali, mas o reflexo você vê que não é. Olha o simbólico de Nossa Senhora, o simbólico de uma pessoa rezando, mas olha as mãos. Lembra do leão? Ele é um símbolo de poder, ele tá fazendo tricô. É um simbólico quebrado por humor, o Superman e tal e coisa. Aqui é um simbólico quebrado para inverter o papel. Será que esse negócio de aparição é verdade? Eles não querem saber assim se, nossa, esse filme é de Oscar, esse filme foi demais, esse filme marcou minha vida. Eles não querem saber disso. É que você sai com a pulga atrás da orelha. Entende? Será que esse negócio de aparição, Nossa Senhora, eu não acredito, entende? Por exemplo, pode ver, nos filmes, o vilão se veste bem. O vilão se veste bem, fala bonito, é inteligente. O cara que é o herói agora, ele é o largado. Ele é largado, debochado, não, se veste de qualquer jeito. Por quê? Porque ele é descolado, você não precisa, sabe? Então, quando você vê alguém com educação, bem vestido, você já fica, opa, peraí, atrás desse negócio tem alguma coisa. Quando você vê o padre de batina, quando você vê, sabe? Esquisito. Por quê? Porque nos filmes também é assim, né? O religioso é o louco. É o esquisito, né? O padre que faz as coisas erradas, tem vida dupla. É desconstrução, né? E aí não precisa ele vir na igreja e se decepcionar com um padre. Não, ele já criou esse imaginário na cabeça dele. Eu vou lá, todo mundo é falso, eu vou lá, esse negócio de imagem, vai saber, estou adorando o diabo nessas imagens, Nossa Senhora de Fátima, não sei o que. Entende isso? Vai se quebrando. Por exemplo, a cruz, num filme de exorcismo, ele é um amuleto. Para nós ele não é um amuleto. Para nós ele é o símbolo do quanto Jesus nos ama. Por que se usa a cruz no exorcismo? Para mostrar para o diabo, para fazer o diabo lembrar o quanto que a gente é amado por Deus. No exorcismo, no fundo, são brigas de ideias. O exorcista vai colocando ideias ali, em que o demônio chega uma hora que ele não aguenta. Ele não aguenta pensar em Nossa Senhora, na virgindade de Nossa Senhora, num santo, na cruz, naquela coisa. Então ele não aguenta ficar nessa presença, ele sai. Nos filmes não é amuleto. Entende? E aí, como um amuleto, tem hora que o demônio vai lá e derrete a cruz, né? É quebra simbólica de novo. Outra quebra simbólica, olha só. O bode, que é um sinal do demônio, do Baphomet, andando assim, feliz com um monte de criança. Então, o demônio não é tão ruim assim. Não é? E às vezes pode fazer uma quebra simbólica colocando um padre assim com umas crianças, mas com um olhar meio, aí como já está esse negócio de pedofilia na cabeça da gente, a gente vai ligando os pontos. Eu vou falar um negócio aqui, gente. Se você pensar bem, esse negócio de pedofilia, no fundo, quando se fala, a mídia fala, a impressão que dá é que é padre abusando de criancinha, mas não é isso. É um movimento gay dentro da igreja. Se você pegar os casos, 90% dos casos é moleque, 15, 16 anos.
Mas a ideia que se tem é que é criancinha. Mas vai falar isso que eu estou falando aqui. Eu apanho até dentro da igreja. Percebe? Enfim, eu tinha tanto para falar disso, mas vou ficar quieto. Isso também é um pouquinho culpa da gente também, né? Porque às vezes a gente vê pessoas falando coisa errada da nossa própria religião de dentro Tem gente dentro da igreja que fala. e a gente Não não defende. defende. Eu vi isso acontecer bem pra Não defende. É o que eu falo sempre, olha só. Não tem problema não, porque Jesus vai chegar e falar, você, Jesus, agora. Por que você não explicou? É assim, ó. Eu falo sempre, as pessoas defendem o time de futebol, o partido político, mas as pessoas não defendem a fé, Nossa Senhora, a Eucaristia, com a mesma gana. Não é? E assim, muita imprudência, muita falação mal, e no fundo, falta de santidade do povo e dos padres. O que o pai sempre fala, o que resolve esse país, o que resolve esse mundo é a santidade. Não é estrutura de governo, não é... Você quer lutar contra isso aí? Você não precisa ficar rasgando coisa, não assistir mais filme, não. Você seja santo. Sabe? Faça o que você tem que fazer, espiritualmente e no seu trabalho, que você está mudando. Agora, a gente vai entrando também nessa bola de neve, e se a gente não está ajudando a solucionar o problema, a gente faz parte do problema. Infelizmente, essa consciência também do povo, de padres, é muito lerda, né? Muito lerda no sentido assim, demora para entender, ou às vezes, né? Isso aí não tem nada a ver, é exagero, sabe? Não sei o quê, enfim. Como o padre falou, nem vou entrar muito, mas tem muita coisa também que a gente alimenta essa estrutura. Como o padre disse, se a gente defendesse, por exemplo, a Eucaristia, a Virgem Maria, a nossa fé, mas começa que a gente não conhece a nossa fé, vai defender o quê? Formas de subversão simbólica, religiosas, ressignificação dos símbolos, envolve dar novos significados a símbolos tradicionais, por exemplo, a cruz. Tradicionalmente o símbolo cristão tem sido usado em obras de arte e manifestações para representar sofrimento humano, de diversa forma, questionando assim seu significado. Por exemplo, no Rio de Janeiro o cara fez uma cruz de 2 metros de acrílico vazada, aí ele encheu de urina. Vira e mexe, você vê aí a turma do aborto usando o terço para fazer subversão simbólica. Na internet você acha um cara peladão lá, ralando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, num ralador de queijo. É assim, é simbólico. Lembra que o padre falou? Tem que chocar. Mas vai dar rebuliço, é o que eles querem. Por vezes, eles compram a briga. Olha, faça que se der um processo, a gente banca. Tem muito dinheiro atrás disso, gente. Muito dinheiro atrás disso. A gente tem noção, quando o padre fala assim que é uma guerra simbólica, a gente não tem noção do que está rolando de fato, porque é muito dinheiro e muita vida em cima disso. Por exemplo, essa questão da moda é outro caminho assim, de subversão. Por que essas roupas esquisitas? Fala para mim, é para sair na rua? A turma vai sair na rua com aquelas golonas que parece do Didi lá, do paletó, sapato de 3 metros, não é, gente, é subversão. Entende? Não é porque quer vender o produto. Artistas contemporâneos frequentemente utilizam símbolos religiosos em contextos novos e provocativos. Obras de arte que incorporam ícones religiosos em cenários mundanos ou críticos podem desafiar percepções tradicionais e fomentar discussões sobre o papel da religião e da sociedade moderna. Olha só, aqui você tem uma HQ, uma história em quadrinhos, que é famosa, que virou série, de um padre. Você já vê o rosto do padre, que não é coisa boa, né?
O moleque pega 14, 15 anos, ele vem para catequese, não sei o quê. Daí ele pega um gibi desse. Padre, ele vai ficar possesso? Não. Vai quebrar o imaginário dele. Vai quebrar a ordem dos símbolos dele, entende? Essa cantora aí, ó. Repara que sempre os artistas estão fazendo esse olho. O olho de Horus que fala, né? Porque é um símbolo satânico. Cobrindo o olho, sempre estão cobrindo o olho, capa de disco, capa de revista, filme, toda hora o artista está fazendo isso. Show. Veja que é assim, se esse olho, ela está olhando as coisas pelo olho, aqui que vale a simbólica, isso que falta muito também, da gente saber ler a simbólica. Então vamos ler o que essa imagem está dizendo. Ela está vestida de algo egípcio, então é algo pagão. Ela enxerga o mundo com os olhos de Satanás, não é isso? É isso que está mostrando ali. Ela tem aquele olho para enxergar as coisas. Ela está enxergando um diamante, então ela está falando o quê? O diabo pode dar riqueza para você. O diabo é capaz de dar riqueza, o diabo é capaz de dar poder. Você conscientemente não percebe, mas o seu inconsciente pega. Seu inconsciente pega, sabe? Seu inconsciente é um chupim, ele pega as coisas. E é por isso que o simbólico é tão importante. E o que é, por exemplo, um filme, um videoclipe? É fotos, né? São fotos feitas de tal forma rápido que parece que é movimento. Nesses, você coloca o que você quer. O seu inconsciente pega. Tanto que é assim que tem estados dos Estados Unidos, você sabe que os Estados Unidos, né, cada estado vai fazendo as suas leis, tem estados dos Estados Unidos que não é permitido colocar nada nessas imagens assim que o seu consciente não pegue, nessa rapidez, sabe? Se tem estado que fala que não pode, é sinal de que fazem isso em outros estados. Música, hoje nós vamos ver um pouquinho só da música. Como o padre falou, não dá para ver tudo, gente, não dá. O que o padre está fazendo aqui é fazer com que você ligue as antenas, né? Padre, mas música de tal, não, vai ficar até amanhã, sabe? E não vai ver nada. É uma multidão, como o padre falou, fica mais explícito a coisa que é satânica, mas, sabe, quando é bebedeira, quando é baixaria, quando é pegação, também não é coisa de Deus. Então não importa se é rock, se é pagode, se é... O que está falando a letra? O que está falando ali? O que está falando aquele sertanejo? O que está falando? Está falando de pegação? É a mesma coisa, é simbólica. O que o padre dizia? Lembra na semana passada, acho? Sexta-feira. A sexta-feira, ela é uma simbólica. É o dia que nosso Senhor morreu, é um dia de você fazer penitência, é um dia... Já mudou. Vai no mundo, pergunta o que é sexta-feira. É dia da cerveja, é o sexto, né? O domingo é o dia do shopping, o dia de sair, não é dia da missa. Já mudou, né? Olha aqui, o que o padre não vai falar aqui? Não vou falar daquilo que é direto, tem algo que é explícito. Esse eu não preciso nem falar. Então, assim, existe a simbólica que quebra, subverte o símbolo, mas existem esses símbolos que já são diretamente já mostrando o capiroto. Então, isso aqui também não dá para falar, porque é muita coisa. Você pega aí o black metal, o death metal, essas coisas que já adora Lúcifer, já, não é? Você vai num show de, sei lá, do Ghost, por exemplo, é um rito satânico, não é? O padre falou outro dia lá, se passa o vinho lá para a turma beber, as mulheres seminuas, aquela coisa toda, sabe? O rosto da pessoa aí, o jeito que ela está maquiada e tal, isso aí não é símbolo, é simbólica invertida, isso aí já é símbolo, entende? Então não precisa nem falar disso, né? O que a gente vai ver é um pouco só de simbólica invertida,
de quebra de simbolismo. Então, por exemplo, olha lá, uma capa de um CD de uma cantora. Aliás, outra coisa, viu? Hoje em dia, essa simbólica subversiva, ela usa muito mais do pop, da música pop. Por quê? Porque o pop chega na massa. O rock, por exemplo, por muitas vezes é usado desse jeito aí que está, já de uma forma explícita. Mas o rock é um nicho, nem todo mundo gosta de rock. O pop já pega todo mundo, já pega, sabe? Hoje existe, por exemplo, a cultura pop. O que é cultura pop? Pop é, por exemplo, essa HQ é da cultura pop, ou seja, alguém que conhece um pouco de história em quadrinhos já sabe, eu sei qual que é essa revista. O que é cultura pop, então, significa? Significa algo que é popular. Então, uma música, um quadrinho, um filme que todo mundo assistiu, De Volta para o Futuro, é da cultura pop. Você entende isso? Cultura pop, então, significa algo que está no imaginário de todo mundo já está estabelecido. Então, para o demônio é muito melhor usar da cultura pop do que de nicho. Ele usa nicho, né? Coisa específica assim. Mas quando é específico, daí já é declarado. Já é explícito já. No pop, como o padre disse, principalmente agora que nós vamos falar de música, na música pop, principalmente dessas moças, dessas dívidas, Madonna, Lady Gaga, Rihanna, essa turma aí, chega muito mais fácil na molecada. Entende? E o demônio sabe disso. Então, é um jeito da coisa proliferar, um jeito de chegar na... as pessoas fazem loucura por essas divas. Diva, o que é? Deusa. Teve o show da deusa, não sei o que lá. Né? E não é a Madonna, a outra que veio a outra vez, né? Swift lá. Tinha gente que eu vi entrevista que foi de fralda no show, para não precisar ir no banheiro. A pessoa se submete a isso. A pessoa fica 3 dias acampada lá, né? Então o pop tem muito mais força hoje. E o problema ainda maior é que é simbólico, subversivo. De novo, não é à toa que a Madonna fica, a palavra Madonna, ela fica andando de cruz, não sei, aí tem uns bocó que falam, não, porque ela é católica, ela é religiosa, né? Vamos ver, então essa parte aí que é direta eu não vou falar, mas olha aqui, da Rihanna, não sei como que fala, o menino está seminu, está sem camiseta, está, né? Envolto de uma cor vermelha. O que é cor vermelha? Qual que é o símbolo? O que você pensa quando você vê isso aqui? Você pensa em sangue. Pode estar falando tanta coisa, né? De sacrifício de criança. Porque assim, lembra que o padre falou? Esses atores, para eles terem moral na indústria, para que a fama não acabe, porque, de novo, é muito dinheiro envolvido, esse dinheiro não vem deles, alguém está pagando, alguém está investindo. Por que tem muito cantor que cai no esquecimento e ninguém não faz mais sucesso? Para com essa história do sucesso, não é assim. Você sabe o negócio de jabá aqui nas rádios, como que é, o cara paga lá o dinheiro e vai tocando a música sem parar, é o jabá, tal e coisa. Então, não é porque faz sucesso, não é porque vai martelando. Então, para isso precisa de grana, investimento. Um filme precisa de promoção, eles gastam mais de 20% de um filme na promoção do filme. Não é? Lembra o negócio da Barbie? Tinha lá, a pessoa entrava na caixinha da Barbie, tirava isso aqui, daqui a pouco uma turma começa a vir de rosa, e aquilo vai pegando, sabe? Tudo é marketing, tudo é pensado, como pode dizer. Então assim, nada é à toa. Para que a pessoa se mantenha sendo investido por essas indústrias, ele precisa mostrar fidelidade. Mostrar fidelidade, às vezes, é ele se sujeitando publicamente a algo vergonhoso, ou é ele dando sinais, sabe, no filme, na música, dando sinais que ele está assim. Porque pensa só, aí você pode pensar assim, né? Mas por que o cara vai querer falar que ele é satânico no filme, dar sinais que ele é satânico no filme?
porque ele precisa pagar o pedágio. Senão ele não se mantém no top ali. Entende? Pensa só em Hollywood. Quantas moças chegam em Hollywood por dia com o sonho de querer ser atriz? Quantas? Para se destacar não basta só a beleza, não basta só o talento. Vai ter que fazer umas coisas diferentes. Essas coisas diferentes podem ser espirituais, sexuais e tanta coisa. Existe, gente, um caminhão dessas moças, e moços também, né? Que vão até Hollywood, se frustram, não conseguem entrar, começam a fazer concessões ali e acaba na indústria pornográfica. Um caminhão de gente assim. Entende? Então, você tem que pagar o preço. É assim, outro dia eu vi uma entrevista aí de uma moça que era desse programa de auditório aí também. E aí a moça falou, olha, a gente cobrava 20 mil reais. Quando a gente chega, uns caras, diretor ali do programa, tudo no Brasil, falava assim, ó, ou você deita comigo. Se a moça falasse não, ele falava assim, você não quer, tem 20 que quer. Né? Porque tem gente que se sujeita. Então assim, eles têm que pagar o pedágio para se manter. Esse pedágio é uma vergonha pública, uma adoração do demônio público, sinais públicos de vitimismo, de aceitação, de estar sob a tutela deles. Entende? Porque não faz sentido, pensa bem, não faz sentido. Era melhor, se fosse algo assim só do sucesso, ficar escondido, não mostrar. Por que tem que mostrar? Porque é pedágio. Para se manter tem que mostrar, tem que se desafiar. É como se fosse uma liturgia. Então, por exemplo, qual que é o sentido dessa capa aí? Mas a gente vê e fala assim, a gente tem essa mania de olhar os símbolos e só ver assim a estética do símbolo. Olha a Madonna lá, ela, lembra do negócio de subverter sinais? Ela está meio que vestida de uma sacerdotisa e meio de Nossa Senhora. Subversão. Se ela aparece só como sacerdotisa, a turma já ia sacar. Então faz meio, ambíguo. Olha aqui, várias imagens aqui, ó. Lá em cima tem um cara, aquela primeira foto do cara lá, e veja como que ele virou na quarta foto. É o mesmo cara. Por quê? Porque a indústria vai pedindo, e daqui a pouco o cara vai subvertendo e vai, sabe? Olha o cara como era e olha como ele ficou na quarta foto. Isso aí, ó, é show, sabe, Grammy, Eurovision, essas coisas de premiação, os caras aproveitam para pagar o pedágio. Oscar, a Madonna vestida de Nossa Senhora em 2 fotos, depois tem um clipe que eu vou falar da Lady Gaga. Essa questão do olho, toda hora aparece. Ali, ó, veja na segunda camada, no penúltimo, tem uma mentora da questão satânica nos meios famosos dos Estados Unidos. Abramovich chama a mulher. Hillary Clinton, esses artistas, sabe, tudo paga pedágio para essa mulher. Aqui ela mandou fazer um bolo em forma humana, tá bem assim embaixo ali, ó. É um bolo, mas parece que a pessoa está esquartejada. Meu, só de olhar, você acha que você vai comer um bolo assim? Fora assim, eles falam que é bolo, vai saber o que tem ali. Aí embaixo também algumas,
O Ghost é a última ali, ó, aqueles caras ali, o cara meio vestido de papa ali, sabe, tá vendo? Isso é... Mas assim, de banda também tem um monte. Tem a Madonna aí no ritual, mostrando que ela deixou uma gota de sangue dela ali. Aqui, ó, foi esse ano, ó, num evento que chama Eurovision, que é tipo assim um The Voice da vida, mas com gente famosa. Eles vão lá, se apresentam, e daí qual que é a música europeia mais cantada, qual que é o pop, qual que é o rock, entende? Então teve uma apresentação lá, e no meio da apresentação teve isso. E aí você fala para a turma, fala que não é, que você está vendo coisa, né? Olha isso aqui. Esse aqui é o Morrissey. Ele era de uma banda dos anos 80, uma bandinha assim, normalzinha assim, que chama The Smiths, a banda. Esse cara tem uma música que fala assim: o diabo não aceitou a minha alma. Ele está indignado do que chegou agora. Ele era da banda dos anos 80, e agora ele está indignado do jeito que chegou lá. Manifesta-se contra o satanismo na cultura pop. O cara que tem uma música que fala que o diabo não aceitou a alma dele, está indignado do jeito que virou. Pensa. Você conhece as musiquinhas dele? Se tocar, você lembra, que eu não vou saber. Prefiro mais toque filme e tal, sabe? É uma bandinha assim, tipo Chu, tipo... Aqui, ó. Satanic Samba Trio. Veja que o estilo de letra é o estilo de death metal, né? Quando tem uma capa de death metal é esse estilo de letra. Mas aqui é o pagode. Pagode pro diabo. Olha esse cara aqui. Esse cara é um rapper. Ele mandou fazer um tênis, a Nike fazer um tênis para louvar Satanás. Nesse tênis ele mandou colocar gota de sangue humano. E os satanistas todos bateram palmo para ele e tal coisa. Vamos ver. Primeiro, o cara mandar fazer e a Nike aceitar fazer. Estou falando, gente. Aí é um CD, um clipe, uma música dele, um clipe, videoclipe desse cara. Saiu agora de pouco. Um deboche também, a crucificação. Mas ele falou que não tem nada a ver, que ele não está ofendendo Jesus. Olha a história do cara. Olha o tênis do cara. Tem sangue humano no tênis, feito para ele, exclusivo dele. Mas se bota para vender, nego compra. Algumas letras, rapidinho, né? Porque quem não pode falou. Olha só se não está falando do anticristo, a chegada do anticristo. Quando o segundo sol chegar, o primeiro sol quem é? É Jesus. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as obras dos planetas, o padre já falou, lembra? Vamos entrar numa nova era, quando alinhar os planetas, uma nova era. Quem que vai ser o avatar dessa nova era? Lúcifer. Lembra? Cada era, o padre falou disso, cada era tem o seu avatar. Foi Moisés no primeiro, depois foi Jesus, e agora vai vir uma nova era, um novo avatar. Esse avatar vai ser Lúcifer. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas do planeta, derrubando o assombro exemplar, ou seja, os conservadores assim, da igreja, a realidade estabelecida, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Então todo mundo achou que era algo normal, só mais um cara, mas é o chifrudo que chegou. O Brasil inteiro cantou essa música, né? Ela é Cássia Eller, né? Imagine, do John Lennon. John Lennon, né, os Beatles, tudo, tem muita subversão no currículo deles. Os Beatles têm um disco que chama Sgt. Peppers, que na capa deles tem um monte de celebridade. Entre as celebridades tem aquele Aleister Crowley, que eu falei na primeira aula, que é o pai do satanismo moderno e tal. Então, com certeza aquele povo que está ali representado ali, ó, mexia. Tem uma outra capa de um disco que eles tiraram circulação, não é um disco, é um EP, né? Um EP é um disco curto, com 3 músicas, 5 músicas. Eles tiraram circulação, isso aí vale uma nota agora. Eles
sentados assim, você põe na internet, você vê. Então, de açougueiro, só sangue assim para todo lado e um monte de boneca decapitada, no meio de carne, de açougue, né? Anos 60, causou escândalo, tiraram de circulação. Quem tem essa capa vale milhões. O Lennon, logo depois que separa os Beatles, ele contesta, ele começa a contestar assim, um monte de coisa. E aí tem um livro, uma música que eu não acredito na democracia, eu não acredito nas pessoas, eu não acredito nos Beatles, eu não acredito em Jesus Cristo. Declarado, sabe? Então, imagine não haver paraíso. É fácil, se você tentar, como é lentinha, todo mundo fica, ai, que música bonita, né, pá? Você sabe qual música é, né? Nem o inferno abaixo de nós, acima de nós, só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Isso aqui é a carta da ONU, sabe? É como se fosse uma carta da maçonaria, essa música. Imagine que não houvesse nenhum país, não é difícil imaginar, nenhum motivo para matar ou morrer, e nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Olha só, é o ideal da Revolução Francesa, da maçonaria, da ONU. Aquilo vai sendo cantado, anos 70 mesmo, vai sendo cantado e vai virando ideal, sabe? Vai entrando na cabeça da turma. Talvez você não sabia a letra, então você falava, que música bonita, lentinha, só piano, tal e coisa. Mas vai entrando, o seu inconsciente vai pegando tudo quanto é porcaria. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode, sem a necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens. Outra música brasileira, ó. Às vezes se canta até na igreja, porque a música chama Anunciação. Aí a turma acha que está falando de Jesus. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento e o sol quando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, e não duvido, já escuto os seus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Meu, tem paróquia aí que canta isso aí no advento, achando que está falando de Jesus. Tem um escritor carioca, que já faleceu, né? Nelson Rodrigues, que ele falava que ele invejava a burrice, porque ela é eterna, né? Porque o cara que não quer aprender, não vai mesmo. Olha só, Engenheiro do Havaí, quem tem meia idade vai lembrar essa musiquinha, ó. Para ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Como a música chama Para Ser Sincero. Lembra um disco do Engenheiros chamado O Papa é Pop? Tá nesse disco. Tem uma bandinha, olha só a bandinha chamava Absinto. Isso é as bandinhas dos anos 80, assim, sabe? Tipo Dominó, tipo, sabe? E cantava a musiquinha do Ursinho Brabral. Lembra do Ursinho Brabral? Ursinho Brabral. Quem é meia idade vai lembrar dessa raridade aí. Bandinha de nada, gente. Bandinha de nada, sabe? Boy band. Só a lua poderá lhe dizer o quanto eu gosto de você. Por mais que eu tente, não consigo entender. A vida é muito curta, não há tempo a perder. Eu vendo minha alma por seu beijo. Sabe? Qual é o sentido, cara? Troca a palavra, troca a frase, por que tem que colocar isso, meu? E aí vai lá todo mundo repetindo, todo mundo, sabe? E Raul Seixas é um capítulo à parte, né? Porque ele e Paulo Coelho eram truta, o Paulo Coelho envolvido em tudo dessas coisas aradas. Então, o Raul Seixas, aqui, de novo, gente, tem muita coisa, não dá para falar tudo. Mas tem muita coisa que você pega, às vezes, tem muita música que é assim, parece que é saudade da pessoa, mas no fundo é desespero de alma. Às vezes ele está cantando para Deus, ele está desesperado, sabe, de já ter se perdido, então parece que é falando de alguém que ele ama, mas no fundo é desespero de alma. Então, como eu dizia,
O Raul Seixas tem um monte, né? Olha só, Ei Jesus Cristo, chamar Al Capone essa música. Ei Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixar o pai de lado e foge para morrer em paz. Sai da cruz, não faz esse negócio de cruz. Olha só se não é diabólica essa frase. Sabe, aí tem Gita, sabe, sei lá, eu estou na pedra, eu estou no fogo, eu estou no ar. Eu nasci há 10 mil anos atrás, que é assim, é o diabo. Porque você vê no meio da música, ele fala que ele vê Jesus sendo crucificado. Ele faz uma paródia não, ele faz uma cópia, meio que cópia, né? É a mesma época de uma música dos Stones, que chama Simpatia pelo Diabo. E o diabo, nessa música, ele vai falando isso, sabe? Eu que fiz isso, eu que estava lá, eu que isso aqui, na música dos Stones. Aí, é a mesma época, aí o Raul Seixas fez a versão dele, né? Essas coisas eu entendo, né? Sociedade alternativa. A frase que está lá no livro do Crowley, que o padre falou, né? Viva a sociedade alternativa, faça o que tu queres, porque tudo é da lei. Ou seja, não tem verdade. Se você quiser tomar banho de chapéu, tome. Ninguém vai pedir você. Entende? Que horas são? Aguenta mais um pouco para acabar esse assunto? Vamos ver uma música só. Uma música que chama Judas, é da Lady Gaga. Gaga explicou que a canção falava sobre apaixonar-se pelo homem errado diversas vezes. Essa música chama Judas. É o que aconteceu com Judas, gente. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele se decepcionou com Jesus. Era o homem errado. Judas achou que ele era o homem errado. Perceba as entrelinhas então do que essa turma fala. Gaga explicou que a canção falava sobre apaixonar-se pelo homem errado diversas vezes e afirmou que também tratava sobre honrar a sua escuridão interior a fim de levar-se para a luz. Uns papos meio assim, né? Sabe? Fumou maconha estragada, sabe? Fumar maconha já é ruim, imagina fumar maconha estragada, então. Judas é uma metáfora, é uma analogia sobre perdão. Ela falando, traição às coisas que assombram em sua vida. Como eu acredito que é a escuridão de sua vida que finalmente brilha. Escuridão da sua vida que brilha. Ilumina a melhor luz que há sobre você. Uma luz, alguém me disse uma vez, né? Se você não tem sombras, você não está na luz. Olha a simbólica, sabe? Quebrando a simbólica na frase. A canção é sobre livrar-se dos lados bons e ruins, sobre compreender e perdoar os demônios do seu passado. Compreender, perdoar os demônios do seu passado, para poder avançar à grandeza do seu futuro. Eu gosto de metáforas realmente agressivas, difíceis, grossas, obscuras, ou seja, eu gosto de quebrar paradigma, eu gosto de inverter a simbólica, é isso que ela está falando. A própria imagem dela já é uma... Nós vamos ver daqui a pouco. E meus fãs as compreendem. É uma metáfora muito desafiadora e agressiva, mas ainda é uma metáfora. O elenco do vídeo inclui esse Norman aí interpretando Judas Iscariote, enquanto Gaga interpreta Maria Madalena. Não perca isso de vista. No videoclipe vai ter Jesus, os apóstolos, Judas. Só que os apóstolos e Jesus é uma gangue de motoqueiro. Metáfora, O vídeo é meu jeito de dizer, eu atravessei a linha. Eu não irei sequer tentar me arrepender. Essa frase, né? Evangelho de domingo. Dureza de coração. Não volto atrás mais. Eu não deveria, mas eu não vou voltar atrás. Não vou me arrepender. O perdão e o destino também foram desempenhados no vídeo. E Gaga quis se retratar uma história tipo de Federico Fellini, é um diretor italiano. Se um está citando o outro, tem coisa. Sabe aquela coisa, siga o dinheiro?
Siga um que abre para outro, que fala para outro. Quando a gente for ver em filmes, a gente vai ver que um puxa o outro. Fellini com os apóstolos, Frederico Fellini, com os apóstolos sendo revolucionários em uma Jerusalém dos dias modernos, na qual elas são levados a Jesus por Maria Madalena, interpretada pelo artista. Então vamos ver, eu peguei aqui imagens do videoclipe, prints do videoclipe. Então esse contexto, a cidade é Jerusalém, os apóstolos são motoqueiros, Jesus um motoqueiro, e era Maria Madalena. Aqui, ó, tá vendo o que o padre falou? Olha a jaqueta dos caras, um é Felipe, outro é Simão, e vai aparecendo no clipe assim o nome deles, dos apóstolos ali, tudo de motoqueiro. Aqui, quem que esse cara está representando com uma coroa de espinhos? Ela já falou que ela é Maria Madalena. Bom, então ela já está insinuando o quê? Que Jesus teve caso com Maria Madalena. Aqui, ó, se você vê, tem uma hora no videoclipe que ela está cobrindo assim o peito dele. A hora que ela tira, tem um monte de cruz pendurado. Subversão de novo. Para a turma pensar assim, mas ela usa cruz. Olha só, tem cruz ali né? Olha aí, se ela é Maria Madalena e o cara é Jesus, olha a foto aí, olha a imagem. Olha o negócio do olho que eu falei também. Aparece isso aqui é batata. Aparece toda hora esse negócio de cobrir o olho de ouro, toda hora aparece. Como o padre falou, ontem o padre estava assistindo um filme, que filme que é? Eu não vou lembrar. Eu sei que no fundo do filme tem um olho de ouro, que não tem nada que ver com o enredo. Nada está à toa. O que tem na mão da terminar? Não, ela está assim, ó. É que foi um coisa rápido assim, né? É. Não, na primeira? Aqui? Na mão dela. Eu não consigo ver também. Não é? É que assim também, ó. Aqui, vocês vão ver que tem algumas imagens que está até meio desfocada. Por quê? Porque a imagem é aberta, né? Então quando você printa, você vai e dá o close naquela parte que você quer mostrar. Então ela perde a qualidade. Só que ela é aberta, acontece um monte de coisa na imagem, que é tão rápido que você não pega conscientemente, mas seu consciente pega. Entende? Eles sabem disso. Olha aqui, eles entram num bar, o bar chama um negócio de igreja eletrônica, alguma coisa de igreja de neon, tudo zombando. Elas estão aqui. Por exemplo, essa imagem que eu peguei, ela é aberta e ela dura uma fração. Um piscar de olhos, você não percebe tudo aquilo que está rolando ali. Você tem que parar, você tem que ir, sabe? E aí, o padre já estuda isso faz tempo, então você já percebe, opa, tem um negócio aqui esquisito. Sabe, quando peraí. Aí eu parei, vamos ver. Olha lá, você não percebe, é tão rápido, mas tem duas mulheres se pegando. Viram? Lá no fundo. Tem um cara com umas camisetas esquisitas. Num plano mais aberto, olha aqui, ó, desse lado aqui. Tá dando para ver ou não? Sim. Ó. Mas como está ali, você não vê, sabe? Quando está passando a imagem, como está um plano aberto, você não vê, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ninguém já ficou com medo já. Olha aqui, na mesma imagem, olha lá, a camiseta da menina é um pentagrama, gente. Olha aqui, ó, turma se pegando, para cá também, ó. Olha as imagens das camisetas. É coincidência, a dançarina foi com essa camisa naquele dia. Você acha? Por exemplo, olha só como o padre falou, como as coisas interligadas, né? Aquele filme lá, que parece que é Nossa Senhora, mas é o diabo. O diretor daquele filme é o cara dos 3 primeiros filmes do Homem-Aranha. É o Sam Raimi. Sabe? Aí eles vão chamar uma coisa, aí chamam outra coisa. Então,
É assim que é Hollywood. Se você pisa na bola, você está fora. Né? Aqui também, o diretor é um cara famoso de filme, eu não vou lembrar quem é. Olha agora, ela vestida. Deixa eu diminuir agora para vocês pegarem o. Aqui de Nossa Senhora, né? E aqui, veja, esse cara é o Judas. Ela está com uma arma. E a arma tem, bem ali no gatilho, bem ali no cão que fala, né? Uma dezeninha. É tipo assim: se você adorar Jesus, eu te mato. É simbólica, é simbólica. Só que ela não pode mostrar uma arma, apontar uma arma do nada para uma pessoa, porque o politicamente correto vai cair em paz, de pau nela. Então, o que sai ali da arma? Sai um batom. Ó. Então, o simbolismo da arma no primeiro é isso em relação a Jesus, mas agora é um símbolo sexual, é um símbolo de pegação. É ela pegando Judas, é Maria Madalena pegando Judas. Por isso que Judas é o traidor, porque ela era namorada de Jesus e Judas pegou ela. Percebe o que está indo aí? Rapaz, aqui é uma cena, também está cortada nesse outro canto aqui. Ela tá entre os dois. E ela chora porque o coração dela está dividido ali, se ela vai ir com Judas ou ir com Jesus. Que não é Jesus, né, mãe? Aqui a coisa começa a esquentar. Aqui ela está fervendo, ela quer mostrar que ela está fervendo. Veja, tem fogo, ela está suada, ela está fervendo de desejo, né? Pelos dois. Tem essa cena que ela faz memória a Vênus, de Milo que fala. Quem foi Vênus? Olha aqui, ó. De novo, um símbolo fala do outro. A gente conhecendo os símbolos, você vai pegando, cada vez você vai pegando mais coisa. Então, por exemplo, se você saber disso aqui, você tem que. Eles sabem. E aí o mocinho assiste e acha que não tem nada a ver. Mas vamos ver. Urano e Gaia. Urano significa o céu, Gaia a terra, haviam se unido para produzir os primeiros seres humanos. Mas um dos seus filhos, o Cronos, castrou seu pai com uma foice, jogou seus genitais no mar, que com a espuma resultou no nascimento de Vênus. Então, os gregos, eles falavam que a espuma era um tipo de esperma dos deuses. Tá bom? Como que a gente parou antes nela? Ela estava ardendo de desejo pelos dois. O que vem depois? Olha aqui. Ela está entre os dois, eles estão numa banheira. Ela está dançando. Daqui a pouco ela vai lavar o pé dos dois, né? Um sinal assim, lavou o pé de Jesus. Maria lavou o pé de Jesus. Maria, que a gente acredita que seja Maria Madalena, mas a gente não sabe se é Maria Madalena. Mas enfim, em respeito ao corpo de Jesus. Esse evangelho é sempre na segunda-feira da Semana Santa, que é como se fosse assim, não vai dar tempo de ungir o corpo de Jesus, porque vai ter que enterrar logo. Então a unção do corpo de Jesus vai ser na segunda-feira que antecede a sexta-feira santa. Entende? Ela faz essa unção com o perfume, simbolizando justamente isso. Isso é bíblico. Aqui ela lava o pé dos dois, simbolizando o corpo dos dois. Que ela ama o corpo dos dois, que ela, né, deseja o corpo dos dois. O que vai acontecer na cena seguinte? Ela envolvida pela espuma. O que a espuma significava? Entende? Ela está falando aí que ela traiu Jesus, que ela se deitou com Judas, que ela fez uma
um trisal aí com Jesus e Judas. Ah, mas não tem nada a ver, meu, está falando, a coisa está falando. Olha aqui, aí, depois que acontece isso, Judas vai lá e beija Jesus. É tipo assim, a traição de novo, não foi a traição do projeto, foi a traição de se deitar com Maria Madalena. Mas a forma que foi feita essa cena, ela forma um pentagrama aí também, um bode aí também. Vocês estão vendo? Dá para ver? Consegue parar? O jeito que foi montada a cena. Meu, tudo coincidência. Uma madre aparece no meio de tudo isso. Gente, esse clipe eu não peguei de lugar nenhum. Isso, se eu tivesse pesquisado, eu sentei hoje e falei, vou pegar aí alguma coisa. Aí eu vi isso aí, Judas, Lady Gaga, eu falei, eu vou ver isso aí. Pronto, já bastou. Um que eu abri já bastou. Se eu tivesse aprofundado, com certeza ia achar muito mais coisa. Aqui, ó, depois que ela trai, ela é apedrejada. Tá vendo o cara com a pedra? A turma com raiva. Ela é apedrejada. Ela tá com roupa de boneca. Ela tá falando da indústria. Ela está falando que ela se vendeu, ela está falando que a indústria vai acabar com ela, se ela não fizer aquilo que ela tem que fazer. Toda vez que aparece boneca, borboleta, são símbolos que a pessoa está vendida a essa indústria. Lembra que o padre falou que ela tem que pagar o preço, tem que pagar pedágio? Ela chora, e o jeito que ela chora, olha só, é o jeito do olho, e aí ela morre. Meu, né? Só que isso é 3 minutos. Em 3 minutos ela cansa, ela pula, como o padre falou, eu não pesquisei, não fui atrás de site nenhum. Se fosse, ia achar mais coisa lá. Mas só rapidinho já dá para você ver um enredo aí, ó, que na hora que está passando, você acha que a molecada vê isso? Você acha que não vê, mas seu inconsciente vê. Já passou uma mensagem aí, né? Já passou tanta coisa. E aí você vai falar com a turma, não, mas exagero, não, mas você está vendo coisa onde não tem, não, né? Uma música só que a gente pegou, uma. Você pode pegar uma agora aí, ó, sei lá, escolhe uma artista e põe aí, nós vai achar coisa, tá bom? Padre, e agora o que nós faz? Santidade, santidade. Quero que vocês entendam que a gente está numa batalha. Essa batalha, ela é, antes de tudo, cultural, simbólica. Tá bom? Vamos rezar?